Mais uma vez estamos aqui no canal Carlos Menarim Teologia para falarmos juntos e estudarmos aspectos relevantes do livro de Josué. Muitas pessoas têm escrito para nós com dúvidas em relação à história pessoal de Josué. O que a Bíblia tem a nos revelar da situação de escravo até o momento em que Josué se torna um líder em Israel. Primeiramente, nós temos que começar exatamente verificando a mudança do nome de Josué. Isto porque, em primeiro lugar, o filho de Num se chamava Hoshea, no hebraico. Em português, Oséias. E em seguida, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos que Moisés muda o nome de Josué, passando a chamá-lo de Yehoshua. Yehoshua, cada nome hebraico, você sabe, tem um significado espiritual também. Yehoshua seria algo como se nós traduzíssemos direto do hebraico para o português como Jeosué. Mas afinal de contas, o que significa Oséias e o que significa Josué? No original hebraico, Hoshea significa literalmente salvação, enquanto Yehoshua significa o Santíssimo Nome de Deus, que muitos no judaísmo buscam não pronunciar por reverência. Nós o faremos aqui respeitosamente. Yahweh é salvação. Assim sendo, queridos, nós precisamos ter uma base bíblica, como sempre temos, para este questionamento da mudança do nome de Oséias para Josué. E ela se encontra justamente no livro de Números, capítulo 13. Vamos aqui para o versículo 16, onde está escrito o seguinte: São esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então notem, de Hoshea, ele passa a se chamar Yehoshua. De Oséias, passa a se chamar Josué. E é interessante porque na cultura judaica, como nós sempre reiteramos aqui no canal, além de ser o nome, evidentemente, uma identificação pessoal, o nome também representa muitas vezes a experiência com Deus. E ainda representa muitas vezes o chamado que esta pessoa recebeu de Deus, o seu significado, o caráter da aliança estabelecida com Deus. Então nós temos aqui justamente algo bastante interessante quando nós vemos que, além da mudança do nome de Oséias para Josué, este líder de Israel, no livro de 1 Crônicas, capítulo 7, versículos 20 e 27, nos dá ainda algumas informações mais importantes em relação a ele. No capítulo 7 de 1 Crônicas, versículo 20, está escrito o seguinte: Era filho de Efraim, ou seja, está dizendo aqui que esta relação de nomes, ela resume, ela rotula todos aqueles que eram da tribo de Efraim. Sutela de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate. No versículo 27, reza desta forma a palavra de Deus: De quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Então fica claro aqui que Josué, evidentemente, pertencia à tribo de Efraim. E o mais importante é que nós vemos o nome de Josué aparecendo na listagem como o primeiro filho de Num. Ou seja, aqui nós já temos uma informação teológica bastante relevante, dizendo que Moisés era o primogênito. Em sendo o primogênito, indica que Josué seguramente testemunhou, inclusive, a última noite vivida por Israel no cativeiro egípcio. E isso na Bíblia é muito claro porque durante esta última noite, Deus anunciou que derramaria a 10ª praga sobre o Egito. E a 10ª praga, efetivamente, era a morte dos primogênitos, inclusive dos animais, quando os umbrais das portas
dos hebreus estivesse marcado com o sangue do cordeiro, o anjo da morte passaria adiante e eles seriam poupados, como foi evidentemente o caso de Josué. É interessante também nós notarmos que a última noite do cativeiro egípcio para Israel também foi a noite da celebração da primeira Páscoa. Isto já tem cerca de 3.500 anos. Portanto, Josué testemunhou tantos os sinais quanto os prodígios efetuados por Moisés e Arão. Josué efetivamente percebeu a fraqueza, a fragilidade do faraó perante o Deus de Israel, e isto incorporou-se à vida de Josué de uma forma magnífica, traduzindo-se por uma fé inabalável e justamente traduzindo-se por uma confiança justamente também inabalável. Há um texto escrito por Moisés no livro de Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 4, que resume muito bem a forma como Josué passou a desenvolver o seu relacionamento com Deus. Ou seja, Josué incorporou à sua vida estas palavras registradas em Deuteronômio 6, versículo 4, que diz exatamente o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Desta maneira, efetivamente, as intervenções divinas marcariam com profundidade, com magnitude, a vida de Josué, fazendo, como já disse, que tanto a sua fé quanto a sua confiança crescessem robustamente. Quando Josué seguramente viu a travessia do Mar Vermelho, o mar sendo aberto, Israel atravessando pelo mar e o mesmo mar se fechando sobre o exército do faraó, neste momento a vida espiritual de Josué se transformou definitivamente. O primeiro ato que ele praticaria como sendo um líder de Israel, o primeiro ato oficial de Josué, nesta condição de liderança, se encontra exatamente no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, vejamos o que diz aqui a palavra de Deus nos versículos 9 e 13. Êxodo 17, 9, diz assim: Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Vejam, é a primeira ação de Josué como um dos líderes de Israel, designado inclusive por Moisés para uma primeira batalha. Esta primeira batalha contra os amalequitas, dos quais já falamos aqui no canal. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão, a vara de Deus, estará na minha mão. Versículo 13. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Josué claramente não fazia ideia. Ele claramente não sabia, não fazia ideia que estava nesta primeira batalha sendo colocado justamente à prova por Deus. É interessante que as motivações para a coragem e a determinação de Josué residiam exclusivamente em sua relação com Deus. Algo maravilhoso de ser percebido e de ser testemunhado. Enquanto Moisés efetivamente era reconhecido por todos em Israel como libertador, como profeta, como legislador, Josué demonstrava aqui a sua primeira qualidade, a primeira qualidade de 7 qualidades excepcionais, de 7 virtudes espetaculares. E a primeira destas qualidades pessoais de Josué era o de ser um general. Ele era um comandante. Josué tinha o dom da liderança. É interessante você ver que ele não só possuía notáveis aptidões de caráter militar, mas principalmente Josué tinha uma coragem militar, fundamentada, claro, exclusivamente em Deus, na obediência estrita aos mandamentos e à palavra de Deus. Aquela batalha específica contra os amalequitas, portanto, foi uma preparação para muitas outras batalhas
que Josué lideraria na terra prometida. Josué agora, graças à sua postura de confiança, de fé e de coragem, podia ser chamado efetivamente de um soldado de Deus. Mas há outra qualidade que se destaca, como eu disse, dentre 7, pelo menos, deste grande líder chamado Josué. E nós encontramos escrito na Bíblia sobre ela no livro de Êxodo, agora no capítulo 24, também versículo 13. Assim diz a palavra de Deus: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, seu servo. Notem que após ser um general, agora Josué trazia a público mais uma qualidade de um verdadeiro líder. Ele servia. Ele era servo de Moisés. E aqui nós temos que destacar o seguinte: um assistente que seja direto, que seja oficial, daquele que libertou Israel segundo o poder de Deus do cativeiro egípcio, e inclusive passaria os 40 anos no deserto testemunhando o acontecimento gerado pela apostasia. O acontecimento basicamente seria aquela geração acabar ficando no deserto, morrendo no deserto, e não diferentemente foi assim que aconteceu, rumo à terra prometida. Mas quando nós olhamos Êxodo 24, 13, novamente você lembra de alguém muito importante. Quando Êxodo 24, 13 diz assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servo, seu servidor. É impossível que você não trace um paralelo imediatamente com o Brit Hadashah, ou o Novo Testamento, como falamos em português, lá no livro de Mateus. Preste bem atenção à figura do servo Josué em comparação a esta figura de Yeshua, do Senhor Jesus. Agora falamos de Mateus capítulo 20 e temos aqui versículos 26 a 28 que dizem o seguinte: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, será vosso servidor. Versículo 27, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o único modelo de fé e de prática em sua vida, em seus pensamentos, em suas palavras e em suas atitudes, nos revela que o principal papel, a principal característica que devemos nutrir hoje é a de sermos servos de uma sociedade que hoje se encontra doente, que hoje se encontra às escuras. A claridez, a evidência da ordem de Jesus é muito clara. Vós sois a luz do mundo. Só podemos ser luz do mundo quando servirmos como luz. E basicamente nós temos aqui uma situação bastante forte, da qual também participou tanto o general quanto o servo Josué. E eu estou aqui falando de um momento bastante crucial na história de Israel. Êxodo capítulo 32, neste momento. Vamos ler juntos. Êxodo capítulo 32. Nós encontramos aqui no versículos 1 a 7 um relato bastante difícil de ser lido e talvez seguramente muito mais difícil de ser vivido naquela ocasião. Mas Êxodo 32, 1 a 7 diz o seguinte: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, isto óbvio, após todas as maravilhas da libertação do cativeiro egípcio. Acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das ovelhas, ou das orelhas, de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas trazei-mas.
Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as nas suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido, uma imagem, um ídolo. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos. Trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Versículo 17 diz assim: ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Mas respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Neste momento se demonstrava que Josué não apenas estava presente, mas que além de um excepcional soldado de Deus, de um general de Deus, de um servo de Deus, Josué era alguém que conhecia Deus por experiências tanto individuais quanto coletivas ao longo de sua vida. E aqui Josué, neste momento, seguiu uma outra orientação que Moisés já havia escrito no mesmo livro, registrado no capítulo 23 de Êxodo, de Shemot. Êxodo 23 e versículo 2. Vejam outra interessante colocação que Moisés fez, a qual, inclusive, Josué seguiu ao pé da letra. Êxodo 23, versículo 2. Não seguirás a multidão para fazeres mal. É muito comum, até mesmo dentro de templos religiosos, as pessoas se alinharem com a maioria, esquecendo-se que muitas vezes a maioria pode estar caminhando em um sentido contrário à vontade, aos princípios, aos valores, aos mandamentos de Deus. Por isso é tão importante esta recomendação que foi observada, eu repito, por Josué. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Muito bem. Você nota que, neste momento da história de Israel, tão triste, Josué permaneceu afastado da maioria. E é interessante porque, neste momento, Moisés não, ou melhor dizendo, Josué não se deixou contaminar pela maioria. Nós sabemos que em todas as eras, em todas as épocas, infelizmente a maioria não desejou uma aliança com Deus. Por isso Deus sempre teve um remanescente, um restante, um resto do seu povo na terra, em todas as épocas, em todas as eras. E nós sabemos que agora, doravante, haverá um remanescente fiel que mais uma vez levantará a verdade do quarto mandamento da lei de Deus, que levantará não só este, mas claro, os outros 9 mandamentos, levantará a salvação de Deus. Mas será um remanescente, mais uma vez, uma minoria comparativamente falando em relação ao número maior de pessoas que até muitas vezes aparenta religiosidade, aparenta alguma espiritualidade, mas quando nós testamos estes espíritos, estas pessoas, nós vemos que de fato elas não estão representando Deus e muito menos fazendo a vontade revelada de Deus. Então, o que mais fica claro é que Josué não teve medo de não pertencer à maioria. Josué não teve preocupação em ser da minoria.
desde que esta minoria representasse a vontade de Deus. E o que me impressiona muito neste relato também que nós temos é que quando a confiança de Josué, forjada justamente nos eventos sobrenaturais, no poder inigualável, infinito de Deus, demonstrado quando o povo foi liberto do Egito. Estas experiências todas, Josué as recebeu como sendo uma revelação especial do poder, do amor e da soberania de Deus. Josué não teve medo de desafiar, por exemplo, a maioria dos espiões que Moisés enviou para sondar a terra prometida. Eram 12 espiões, mas só Josué e Caleb trouxeram um relato baseado em seu relacionamento com Deus. Percebam, notem que Josué, ele não teve medo da maioria. Josué, ele lembrou que Deus era infinitamente mais poderoso, infinitamente maior do que todos os inimigos de Israel. Portanto, não importam quantas batalhas seriam lutadas, quantas batalhas Israel enfrentaria, Deus estaria com eles. E Deus era maior do que todas as batalhas, do que todos os desafios. Apesar dos riscos de uma exposição tão diferenciada da maioria, Josué e Caleb efetivamente reiteraram que uma ou duas pessoas com Deus e ao seu lado, no poder sobrenatural do Criador, constituirão a maioria. Josué também tinha uma outra virtude da qual nós precisamos falar, nós precisamos mencionar. Josué era um grande e fiel adorador. No livro do Êxodo, no capítulo agora, 33, nós temos aqui um texto que nos chama a atenção para este fato, nos versículos 10 e 11, quando diz assim: todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servo, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Ou seja, além de um grande soldado de Deus, um grande general de Deus, além de um grande servo de Deus, além de um homem de confiança em Deus, a quarta qualidade que Josué aparenta nos dar é que ele era um grande e fiel adorador. Primeiro Deus. Josué buscava exatamente, primeiramente, Deus. As demais coisas eram secundárias em sua vida. Olhando ainda para a vida de Josué, nós precisamos lembrar, eu falei de 7 qualidades, falei de 7 virtudes, e nós vamos para uma outra aqui, bastante relevante. Esta sim anda par e passo com aqueles que efetivamente amam a Deus acima de todas as coisas. Josué revelou esta qualidade justamente em seu livro. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Vejam o que ele registra logo no início do seu livro. É uma característica dele, é uma qualidade dele que ele assim descreve. Não cesses de falar deste livro da lei. Ou seja, Josué conhecia com profundidade as leis de Deus. Ainda diz assim: antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então prosperarás no teu caminho e serás bem-sucedido. Pois então, além de um bom adorador, além de um homem de confiança, além de um servo, além de um general de Deus, Josué também era conhecedor das leis de Deus. Mas se você pensa que acabou a lista, nós temos mais 2 virtudes. E eu chamo a atenção para esta,
que também consta do livro de Josué, só que agora no capítulo 19 deste livro. Notem, Josué 19 é mais uma característica, mais uma virtude, mais uma qualidade que Josué tinha em sua vida e relacionamento com Deus. Josué 19, vamos agora verificar exatamente o versículo 49. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. O que esse versículo tem a nos dizer a respeito de uma qualidade de Josué? Notem que ele explica que Josué foi o último a receber a sua herança. Josué não brigou para ser o primeiro da fila. Logo, Josué não foi ou jamais teve um comportamento egoísta, mas muito pelo contrário, em lugar do egoísta, Josué mostrou ser altruísta. Porque você nota na palavra de Deus, depois que todas as demais tribos haviam recebido as suas heranças, Josué, na divisão da terra prometida, foi o último a receber. Não reclamou, muito pelo contrário, recebeu com humildade e com reverência. Mas ainda havia uma sétima qualidade que nós temos que falar. E esta qualidade é, de fato, uma qualidade muito honrosa, que Josué recebeu diretamente de Deus. E eu falo aqui do capítulo 27 do livro de Números. Quero que você acompanhe a leitura conosco. Esta qualidade realmente só um grande líder poderia ter. Um grande líder segundo Deus, não segundo os homens. Números 27, 18 a 20, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele toda a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Ou seja, que qualidade é esta? A qualidade de ser escolhido pelo próprio Deus como sucessor de Moisés. Quando nós olhamos este histórico de vida, Josué nos ensina muito. Josué nos ensina, inclusive, que as batalhas pelas quais nós passamos nesta vida, e me refiro a batalhas não somente de cunho material, evidentemente, mas batalhas de cunho emocional e principalmente espiritual. Estas batalhas são vitoriosas quando nós nos apegamos essencialmente ao poder do Criador. Não temos ferramentas, não temos nenhuma natureza, um estado, uma disposição, uma condição para erradicarmos o poder do pecado de nossas vidas. Mas se o poder de Deus sobrenaturalmente for nos comunicado através do Espírito Santo, nós só não teremos poder como nós venceremos em nome do poder de Deus. É este o recado, basicamente, que nós temos que lembrar desta última qualidade de Josué. A qualidade em que se mostra o sucessor eleito por Deus do grande Moisés. A vitória sobre o mal que tenazmente nos assedia, a vitória sobre o pecado que habita em nós como condição, esta é a maior e mais fantástica herança que Jesus pode nos conceder pelo seu poder. Notem que ele nos prometeu que virá outra vez. Ele nos prometeu a vitória sobre o mal. Mas isto, lógico, é uma escolha que nós fazemos. Assim como você escolhe todos os dias a roupa que você irá vestir. Você escolhe a quem servirá. Você escolhe a quem adorará. Assim sendo, queridos, nós precisamos continuar lutando, assim como Josué lutou em tantas batalhas. A luta continua. A luta contra o império do mal
é incessante enquanto aqui neste mundo estivermos. Mas, pela graça de Deus, esta luta, esta batalha, esta guerra de cunho espiritual pode e será vencida. Sabe que muitas vezes nós escutamos pessoas nos perguntarem: mas por qual razão Deus não entregou toda a terra prometida a Israel numa espécie de guerra relâmpago? Pois Deus é Deus. Haveria uma vitória relâmpago, uma vitória rápida. Porém, notem que uma vitória rápida, uma vitória relâmpago, como muitos desejariam que tivesse acontecido, não forneceria nenhum preparo de cunho espiritual para que o povo entendesse a grandiosidade daquelas conquistas. Da mesma forma, hoje, quando nós queremos uma vitória rápida sobre os problemas, estamos preocupados essencialmente com problemas desta vida e esquecemos que efetivamente estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele, pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Deus não nos quer sempre nesta condição, por isso ele prometeu: voltarei. E nós cremos que ele voltará. A cada momento em que nós vemos os marcadores de tempo, aos quais a Bíblia chama de profecias, encontrando pleno cumprimento histórico, olhamos para o estado do mundo como se revelando hoje numa grande batalha final do grande conflito entre o bem e o mal. Nós só podemos ter uma certeza: o dia em que o mal definitivamente será extinto está se aproximando a largos passos. É meu desejo que estejamos preparados como Josué, que estejamos escolhendo Deus em primeiro lugar, porque uma vez escolhendo Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas.